Hoje vamos falar um pouco sobre a história da rinoplastia, da onde os cabras tiraram em abrir um nariz que já era saudável para a gente realmente começar a lapidar o nariz. Você vai entender de uma forma muito prática, muito gostosa e até cultural como que realmente o ser humano começou a pensar em modelar narizes. Então, a gente pode fazer até uma série mais para frente de outros detalhes, né? O que o nariz significa no rosto, as funções, etc. Mas o foco aqui é para a gente entender a cabeça das pessoas curiosas que desenvolvem algumas habilidades e isso fica culturalmente para a nossa humanidade. Então, as cirurgias nasais, elas realmente começaram lá atrás, né, num tratado indiano chamado Sansruta Sansrita. A gente já tinha cirurgias nasais, que a gente chama até hoje de retalho indiano, que era mais para reconstruções nasais há mais de 6.000 anos. Então a gente usava, né, a pele da testa para rodar essa pele, para reconstruir o nariz, e a gente usa até hoje. Né? Esses são os primeiros relatos que a gente tem aí de cirurgias nasais. E em muitas épocas na humanidade, as pessoas usavam o nariz realmente para mostrar alguma retaliação com algo que a pessoa fez dano para a sociedade. Então a pessoa roubou, a pessoa fez algum dano para a sociedade, a pessoa cometeu algum crime, muitas vezes amputava-se o nariz daquelas pessoas em algumas sociedades. Então, mais para frente, depois do Sansruta Sansrita, algumas comunidades se especializaram também em reconstruir narizes de pessoas que tiveram ou grandes traumas ou amputações até de condenação. Isso tudo uma resenha mais histórica, mas na rinoplastia moderna mesmo, quem fez grande diferença foi a partir do começo do século passado, do começo de 1900. Um pouquinho antes de 1900, em 1892, um cirurgião chamado Jacques Joseph, ele começou a se arriscar, e eu já vou contar para vocês como que ele começou a se arriscar na rinoplastia, o que a gente chama já de rinoplastia mais estética, porque até então muitos cirurgiões ousaram fazer reparações, né, em pacientes que eram importantes, pessoas que eram importantes e tinham uma lesão de nariz. Então, muitos cirurgiões durante a história tiveram aí a audácia de abordar a anatomia nasal para reconstruir. Mas esse cara, esse Jacques Joseph, ele foi um dos primeiros que realmente pensou em fazer uma rinoplastia estética mesmo, vamos mudar um pouco aquela estética que está incomodando. Esse cara, em 1892, ele tinha terminado a formação dele de clínico, ele queria se especializar mais ainda, e ele entrou para uma equipe de ortopedia. Ele queria se especializar e aprender um pouco mais cirurgia. E aí ele ficou nessa equipe a partir de 1992 e um menino procurou ele dizendo que ele tinha muita vergonha de ir para a escola porque tinha as orelhas muito grandes. Esse menino tinha uns 10 anos de idade. E o Joseph, muito ousado, ele olhou para o menino e falou assim, cara, eu acho que dá para fazer. E ele sempre foi um cara que sempre foi muito responsável, ele nunca fez nada na loucura. Ele sempre planejava muitos passos, aquela coisa que a gente fala do poder de decisão, que você deixa as maiores decisões de uma cirurgia para o pré-operatório, para o seu planejamento, e nunca tome decisões desnecessárias no intraoperatório. Só decisões muito importantes que você não conseguiu tomar antes, você leva para a cirurgia. E o Joseph já tinha esse conceito, sem descrever dessa maneira, mas ele já tinha essa filosofia de planejar bastante a cirurgia. E ele planejou assim mentalmente uma cirurgia de orelha no menino e resolveu fazer. E ele fez e deu super certo. Só que quando ele voltou para a clínica do ortopedista, isso, né, deu um bafafá, todo mundo falou da orelha do menino, tal. Ele apresentou numa convenção em Berlim. E o dono da clínica de ortopedia ficou muito bravo com ele, porque ele falou, cara, você podia ter acabado com a reputação da minha clínica, inventando moda, fazendo uma cirurgia que não existe, e tal, e demitiu ele. Ele estava prestes a se formar, tinha ficado 4 anos lá, a gente já está falando daí de 1986, aliás, 1896. Então, ele ficou sem emprego, voltou para a prática privada e começou a praticar. Né? Ele já era um cirurgião que já tinha algumas habilidades, e um sujeito que ficou sabendo dessa história desse menino que tinha orelha grande, ele corrigiu e foi lá procurá-lo e falou assim, ó, eu tenho um nariz muito grande, eu tenho vergonha de sair em público, eu queria, né, que se você conseguiu corrigir uma orelha, diminuir a orelha, será que você conseguiria diminuir o nariz? Ele ficou olhando assim e falou, cara, eu acho que eu vou aceitar esse desafio, acho que eu vou diminuir o nariz desse cara. E obviamente ele não conhecia tanto a anatomia do nariz, o que ele fez? Foi planejar, secou muitos cadáveres e aprendeu um pouco mais sobre a anatomia do nariz, fez reduções de nariz nos cadáveres, aprendeu como fazia, e aí sim ele foi fazer um rapaz e a cirurgia deu super certo.
certo. Então, assim que ele conseguiu concluir a cirurgia, ele também publicou para a galera lá em Berlim, né? Ele fez a publicação e depois dessa publicação ele teve um nome já um pouco mais divulgado, assim, né? As pessoas começaram, caramba, tem um cara fazendo uma coisa aí, uma cirurgia realmente para as pessoas que não tinham um problema, mas não se gostam. E nesse momento, a gente está falando aí de 1898, nesse momento a gente teve aí uma grande transformação de alguns cirurgiões, e principalmente através do Jacques Joseph, que foi a cirurgia estética para ele não era uma cirurgia supérflua, era uma cirurgia que através de uma mudança externa, através de uma mudança numa parte anatômica, a gente conseguia corrigir uma ferida muito grande, que era uma ferida na estética mesmo, na autoestima. E o Joseph naquela época já considerava isso. Ele considerava a cirurgia estética, né, uma cirurgia que você precisa ajustar uma área. Ele não dava esse nome, né, ele falava alguns outros nomes, mas ele considerava como se fosse uma mudança na forma que impactava a pessoa, como se fosse uma ferida. Então ele considerava tanto um cirurgião que tratava uma ferida tão bom e ético quanto um cirurgião que tratava uma região que estava incomodando o paciente. Só que isso naquele tempo era zero aceito. Em 1898 as pessoas abominavam, os cirurgiões que eram considerados cirurgiões sérios, né, cirurgiões que prezavam ali por uma ética, eram cirurgiões terapêuticos que curavam alguma coisa. E eles não consideravam a cura estética, né, o ajuste de uma harmonia uma cura, não consideravam. E isso demorou muitos anos para ser aceito, né? Depois eu vou contar um caso, né, de um cirurgião que escreveu um livro que é muito conhecido, que eu vou mostrar para vocês, que no livro dele também tem um trecho falando um pouco sobre cirurgia estética, para vocês verem o quão é difícil a gente mudar alguma coisa cultural. Então, nesse momento, o Joseph foi considerado por muitos, né, um cirurgião não sério, um cirurgião charlatão e etc. Isso a gente está falando de 1898. E aí ele continuou a prática dele. Em 1904, ele publicou um artigo com 43 casos de sucesso de redução de nariz, né? Nariz gigante e redução de nariz. E aí, em 1914, explodiu a Primeira Guerra e ele participou da Primeira Guerra como reservista, foi chamado para as cirurgias faciais. Ele tinha muita habilidade em reconstrução facial e em ajudar as pessoas que tinham lesões faciais. Em 1916, abriram para ele um centro só para reconstruções faciais, né? Ele foi responsável por um departamento inteiro em uma clínica. Esse departamento era um departamento de otorrino e era um departamento de lesões faciais, né, de reconstrução facial, e ele tocou esse departamento a partir de 1916 até 1922. Em 1922, o pessoal concluiu, quem já foi lesado na Primeira Guerra ou morreu ou já foi tratado, então você não precisa mais, não está aqui, e ele não ganhava por isso, não era um trabalho remunerado, mas ele gostava muito aí de ajudar as pessoas. E aí ele saiu e falou, bom, vou voltar para minha prática privada. E ele voltou para a prática privada, né? O Jacques Joseph continuou fazendo aquilo que ele sabia, operando os narizes, e realmente começou a ficar conhecido. As pessoas viram que realmente aquilo era uma coisa muito interessante e ajudava muitas pessoas. Então vieram cirurgiões de fora do país, da Europa toda, estudar com o Joseph. Um cirurgião que era o assistente dele levou a técnica dele para os Estados Unidos. Então a técnica do Joseph começou a ser difundida. O que basicamente ele fazia? Ele abria o nariz através das narinas, sem cicatriz, e ele só reduzia, ele cortava as cartilagens, acessava as cartilagens, cortava as cartilagens e deixava o nariz lá. Então, para a redução de alguns narizes, a técnica dele era interessante. Hoje a gente sabe que muitas coisas mudaram e a gente não pode só reduzir o nariz, a gente precisa fechar, devolver a anatomia, estruturar para a gente contar com uma cicatrização, não perder para a cicatrização, mas por muitos e muitos anos eu vi muitos cirurgiões fazerem ainda a técnica do Joseph. E aí, em 1927 ele publicou mais casos que ele tinha na manga. Em 1928 ele publicou a primeira parte de um livro, de um tratado mesmo, uma monografia com toda a sistematização dessa rinoplastia. Em 1931 ele publicou o final, ele concluiu essa monografia, que foi um livro que foi muito usado por muitos anos e até hoje é muito respeitado, que é a monografia dele, né, de sistematização da rinoplastia redutora. E isso foi um feitio, né? Isso foi muito interessante porque a gente passou boa parte aí dos anos estudando a técnica do Joseph, fazendo com que o Joseph tenha contribuído muito aí para a nossa rinoplastia. O Joseph, ele foi um cara sempre muito robusto, muito rude, né? Era um cara
de poucos amigos, né? Como muitos cirurgiões antigos, poucas pessoas conseguiram abordar realmente quem era o Joseph. Então muitas pessoas achavam que ele era um cara, nossa, que se achava um cara muito robusto. E em 1934, quando ele estava no caminho do consultório, ele teve um infarto, um ataque cardíaco. Muitas pessoas acreditam que a ascensão dos nazistas, né, impactou com o Joseph, com estresse, com pressão, com mudança de governo, e ele ficou extremamente abalado, e também isso pode ter contribuído para que o Joseph tenha partido tão cedo ali. Então, o mais interessante, né, dessa história toda, primeiro, teve um cirurgião que foi muito promissor, né, o Joseph foi muito promissor, ele foi uma das primeiras pessoas a entender que uma cirurgia mexendo na nossa carcaça, na nossa anatomia, uma cirurgia objetiva, poderia impactar na subjetividade, em como que nós nos valorizamos no espelho. Só que isso, por muitos e muitos anos, não foi aceito. Inclusive, eu estou com um livro do Maxwell Maltz, vocês já devem ter ouvido falar, né, a Psicocibernética. Esse livro é um livro muito interessante porque ele é muito antigo, né? A primeira versão desse livro, se eu não me engano, foi em 1970, 1960 e pouco, né? Eu não estou com um ano preciso exatamente aqui, 1960 ele foi publicado pela primeira vez. E esse cara, vocês vão saber quem é esse cara, porque o Maxwell Maltz, ele foi o primeiro cara que entendeu aquele negócio você precisa de 21 dias para se acostumar com um novo hábito. Você lembra dessa história? Sim, veio desse livro. E esse cara entendeu que os pacientes que modificavam a feição, a face, demoravam 21 dias para se acostumar com a nova estética, com a nova face. Então, isso deveria servir para vários outros hábitos. Então, a gente deveria trazer aí uma mudança de hábito, ser permanente por 21 dias, e você tinha se acostumado com o novo hábito, você já não lembrava mais o hábito antigo. Esse cara que trouxe esse conceito é um cara muito promissor, é um cara muito perceptivo e que valorizava muito a subjetividade, como a gente encara a nossa vida. Mas olha o que ele fala dos cirurgiões plásticos que trabalhavam com estética em 1960. Vou ler uma parte do livro aqui para vocês. Ele falava assim: tampouco essa teoria consegue explicar as pessoas que visitam um consultório de cirurgião plástico e exigem um lift facial para eliminar uma feiura imaginária. Há mulheres na faixa de 35 e 45 anos que estão convencidas que parecem velhas. Algumas jovens se convencem que são feias apenas porque a dimensão da boca ou do nariz ou dos seios não se assemelham a estrelas de cinema. Há homens que acreditam ter orelhas muito grandes, narizes desproporcionais. Um cirurgião plástico ético nem sequer consideraria operá-los, mas infelizmente os charlatões ou chamados médicos de plástica estética, que nenhuma associação médica admite como membros, não têm mais escrúpulos. Ou seja, olha o que o cara em 1960 está falando dos médicos estéticos. E esse livro foi vendeu mais de 35 milhões, um livro muito bom, e o cara muito perceptivo. Só que, neste ponto, ele estava inserido na cultura. E para ele, em 1960, fazer uma cirurgia estética era um absurdo de um charlatão. Até hoje tem muitos médicos e muitas pessoas que acham isso ainda, e as pessoas não percebem que quando você muda a forma, a valorização da pessoa no espelho, ela mesma passa a se enxergar de uma forma diferente. Você quebra uma inércia de como a pessoa se sente, né? Como a pessoa se desvaloriza. E se você notar, muitas vezes as pessoas que mudam de vida, vamos imaginar uma pessoa que mudou de vida e ela ascendeu na carreira. Ou ela ganhou dinheiro, ou ela foi mais reconhecida, ou ela ganhou poder. Você vê que a expressão da pessoa muda, né? A estética da pessoa muda. Então, tanto a sua ocupação, o seu cargo, o quanto você está satisfeito com a tua vida vai mudar a sua estética, como o contrário pode ser verdadeiro. Quando você muda a tua estética, você também muda a forma com que você se relaciona, com que você olha no espelho, com que você se impõe, com que você se valoriza. E isso mostra pra gente a grandiosidade de uma cirurgia estética. E eu que já fui do outro lado, eu que já operei muitos pacientes em pronto-socorro, em emergência, e hoje estou do lado da cirurgia estética, eu sei o tamanho da bagagem que é você ser um cirurgião estético. Eu comparo com muitos amigos que ainda estão daquele lado hoje. A responsabilidade de quem opera estética é até maior, porque quando você tem algum problema numa cirurgia de barriga, isso geralmente quando alguém ouve algum cirurgião
né, que teve uma complicação grave numa cirurgia de barriga, todo mundo pensa, nossa, deve ter acontecido alguma complicação da cirurgia que está no jogo, o que pode acontecer. Quando alguém ouve uma complicação de uma cirurgia estética, a primeira coisa que as pessoas falam é, mas também por que foi fazer cirurgia estética? Também por que foi se meter a besta e fazer isso? Isso aí deve ser culpa do cara, que não sei o que. Todo mundo joga a culpa para o cirurgião. Então, isso traz uma bagagem, né? Você está mexendo numa área que não está doente. E isso traz uma bagagem de responsabilidade que você tem que entregar alguma coisa melhor do que aquilo. Então você tem uma responsabilidade, você tem uma carga sobre aquela intervenção muito maior do que se a pessoa estava doente. Porque se a pessoa estava doente, você fala assim, ah, mas pô, também não tinha o que fazer, né? Estava doente, tinha que operar. Complicou porque tinha que complicar, porque não tinha o que fazer. Quando isso acontece numa cirurgia plástica, qualquer complicação, você fala assim, mas também porque foi fazer. Então isso, né, mostra pra gente essa história toda, para finalizar o nosso vídeo e a nossa reflexão de hoje, é que muitas pessoas que trouxeram aí inovações para o nosso mundo foram muito ousadas. Ousadas, algumas irresponsavelmente, outras com muita responsabilidade. E o Jacques Joseph, ele foi uma dessas pessoas que ousou com muita responsabilidade, com muito conhecimento, e mesmo assim foi chamado de charlatão por muitas pessoas, e até 30 e poucos anos depois da sua morte, por um cara altamente perceptivo como Maxwell Maltz, ele também considerava esses caras que faziam estética charlatões. E aos poucos a cultura vai mudando, né? Dizem que existe um ditado, né? Acho que se eu não me engano foi o Niels Bohr que falou esse ditado, físico quântico, que para você mudar um pensamento não é uma coisa tão complexa, basta as pessoas que pensavam de um jeito irem morrendo e a geração mudar, e aí você consegue que a nova geração venha com um novo pensamento. Ou seja, ele fez uma ironia, uma sátira de que realmente você não consegue mudar muitos pensamentos culturais de uma época. E nessa época que o Joseph viveu, a cirurgia estética era completamente abominável. E ele, mesmo sendo abominável, ele foi um cara muito responsável, e hoje ele permitiu com que muitos cirurgiões pudessem entregar uma estética muito mais favorável para o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa deseja, o que aquela pessoa almeja, e valorizando a experiência de vida de muitos aqui na nossa terra. Então um pouquinho de cultura e um pouquinho de reflexão para a gente. Se você gostou desse vídeo e tem sugestões de novos tópicos, não deixem de escrever aqui nos comentários para eu não me sentir falando sozinho. Até a próxima!